Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Duarte e no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês o julgamento do RESP 1.693.732 de Minas Gerais, que foi julgado pela terceira turma e que contou com a relatoria da ministra Nancy Andrighi. Em linhas gerais, o que eu vou apreciar com vocês é a seguinte questão. É possível a gente falar em contagem de prazo prescricional entre cônjuges quando nós estivermos diante de um vínculo matrimonial mantido, ou seja, ainda são formalmente casados, mas há separação de fato, tá bom? Para começar essa análise, eu vou, como sempre, recorrer a um exemplo hipotético, acredito que facilita bastante a situação. Bruno e Ricardo até hoje são formalmente casados. Ocorre que, em 2000, eles entraram em litígio e, como resultado desse litígio, Ricardo saiu do imóvel e Bruna permaneceu residindo no imóvel. Uma informação bastante importante nesse cenário é que Ricardo era o proprietário registral desse imóvel e não apenas registral, como o único proprietário desse imóvel, porque eles eram casados pelo regime da comunhão parcial e esse imóvel era anterior, havia sido adquirido anteriormente ao início do relacionamento, ou seja, esse imóvel era única e exclusivamente de titularidade de Ricardo. Passados vários anos, eles, apesar de estarem separados de fato, eles não adotaram nenhuma providência formal, eles não fizeram a separação judicial nem o divórcio. Então eles não fizeram absolutamente nada, nem pela via judicial, nem pela via extrajudicial, que é junto ao tabelionato de notas. Em 2018, Bruna, residindo no imóvel há 18 anos sozinha, resolve propor uma ação de uso capião requerendo a prescrição aquisitiva desse imóvel que estava registrado e está ainda registrado no nome de Ricardo, sob o argumento de que com a separação de fato ela teria exercido posse mansa e pacífica e atuado com animus domini, ou seja, como se proprietário do imóvel fosse. Na sua contestação, Ricardo se defendeu argumentando que como eles ainda eram formalmente casados, não seria possível falar em influência do prazo prescricional de a prescrição aquisitiva por conta do artigo 197, inciso 1º, que estabelece um impedimento à fluência de prazo prescricional entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. E essa foi a argumentação que chegou ao STJ. Para conseguir analisar essa questão, a gente precisa verificar alguns pontos. O primeiro é que quando a gente fala em prescrição, a prescrição ela admite praticamente dois desdobramentos, a prescrição extintiva e a prescrição aquisitiva. A prescrição extintiva é aquela que faz com que morra a pretensão, a possibilidade de exercer uma pretensão em juízo. E a prescrição aquisitiva é a que se amolda a uso capião, ou seja, a fluência do prazo para gerar a aquisição do imóvel pela condução do uso capiente do imóvel como se dono fosse, ou seja, ele dá função social para aquele imóvel e, em virtude disso, o ordenamento jurídico lhe tutela o direito de adquirir a propriedade daquele imóvel. Nesse cenário, a gente tem que mencionar o artigo 1244 do Código Civil, que estabelece que todas as normas de regras gerais relativas à prescrição, impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais se aplicam para uso capião. Então, esse artigo 197, inciso 1º, se aplica tanto para a prescrição extintiva quanto para a prescrição aquisitiva. Então, esse seria o fundamento. A grande questão que a gente tem que analisar é a definição do que a gente pode entender como extinção da sociedade conjugal. Por quê? Porque, apesar de formalmente casados, eles já estariam vivendo cada um a sua vida. Porque, segundo o entendimento doutrinário, a separação de fato ela gera praticamente dois desdobramentos sob uma perspectiva subjetiva e objetiva. Subjetivamente, nós temos o fim do ânimos de permanecer casado, ou seja, a vontade das partes não é mais permanecer casados. Então, cada um segue a sua vida e, mesmo formalmente casados, eles, na verdade, são faticamente desvinculados e, inclusive, desenvolvem novos relacionamentos e seguem a sua vida. E, sob uma perspectiva objetiva, nós temos a saída do lar conjugal, ou seja, com essa saída do lar conjugal e o fim dessa vida em comum em termos objetivos, o que há é a cessação dos deveres de coabitação e de cooperação mútuas. Então, o que a gente tem é essa definição. Nesse cenário, nós temos esses dois pontos. Um problema muito importante é como é que a gente pode amoldar esse artigo 197, inciso 1º, para a realidade que eu narrei da Bruna e do Ricardo. O segundo entendimento jurisprudencial, a separação de fato, quando passado um tempo muito significativo, ela tem o condão, sim, de configurar a extinção da sociedade conjugal. Por quê? Porque o artigo 1571 do Código Civil, ele estabelece o rol de hipóteses que fazem com que a gente possa configurar por força de lei o fim da sociedade conjugal. Dentre eles nós temos a separação judicial, nós temos o divórcio, nós temos a anulação e nulidade do casamento. Então nós temos essas possibilidades, mas não fala especificamente na separação de fato.
O problema é que a jurisprudência foi para esse sentido. Então, o que foi entendido na prática foi que é possível sim nós falarmos em uso capião de imóvel com o fim de um relacionamento, quando um deles fica com o imóvel que era do outro, pelo fato de que a separação de fato, ou seja, a separação qualificada com o passar do tempo, ou seja, um relacionamento de 18 anos já é o suficiente para a gente configurar um fim da vida em comum, seria suficiente para fazer passar a constar o prazo prescricional para fins de aquisição da unidade em favor de Bruno, tá bom? Naturalmente, isso dependeria do caso concreto para conseguir analisar se a espécie de uso capião que ela está postulando se amolda ao prazo de ocupação do imóvel, porque afinal de contas vai ser necessário definir um prazo nesse meio tempo para fazer com que a contagem não contasse desde 2000, mas sim de algum prazo intermediário. Então vai depender muito do caso concreto para conseguir preencher os requisitos necessários para a aquisição da unidade imobiliária por força da uso capião, tá bom? Espero ter conseguido analisar esse tema com vocês a contento, fico à disposição e eu gostaria de destacar que esse tema ele é muito importante para explicitar a importância de que com o fim de um relacionamento, com o fim dessa vontade de permanecer vinculados afetivamente, é muito importante procurar uma consultoria especializada. Porque a consultoria especializada ela vai conseguir deixar tudo mais claro. Vai ser possível explicar os direitos e deveres de ambas as partes e como formalizar isso. Como formalizar para fazer com que cada um dos cônjuges possa retomar a sua vida e construir novos relacionamentos e novos planos de vida de uma forma mais segura, sem risco de daqui a pouco haver uma comunicação patrimonial por alguma pendência que foi deixada em virtude de alguma irregularidade, tá bom? Então isso é muito importante para conseguir antecipar eventuais riscos e formalizar, seja pela via judicial ou pela via extrajudicial, que são duas alternativas muito importantes que existem hoje no nosso sistema, tá bom? Fico à disposição, um grande abraço a todos, cuidem-se e até o próximo vídeo.